Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos, mais um projeto Semear com a graça, pela graça e na graça de Deus. Estamos no terceiro domingo do tempo pascal. Estamos vivendo esse tempo em que os apóstolos começam a se acostumar com todas as dificuldades, com a verdade e a realidade da ressurreição. E que essa verdade e essa realidade da ressurreição também em nossos corações tenha o acolhimento necessário, que muitas vezes encontra barreiras, como encontraram os apóstolos para assumir essa verdade. O Evangelho de hoje nos mostra exatamente esse esforço que Jesus faz para colocar na cabeça e no coração dos seus discípulos, dos seus amados, que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte. Claro que isso é algo incompreensível para a mente humana, impossível para o homem, mas não para Deus. Então eles tiveram realmente muita dificuldade. E vejam que o Evangelho de hoje retrata o esforço que Jesus faz para que eles entendam a graça e o mistério da ressurreição. Ele vai aparecendo para os discípulos e vai tentando provar que ele não é um fantasma, que ele não é uma alucinação, que ele não é apenas uma ideia, mas é uma pessoa, e não qualquer pessoa, uma pessoa que, morrendo, não ficou morto, ressuscitou. Então vejam, alguns textos do Evangelho de hoje, tirado de Lucas, o último capítulo de Lucas, capítulo 24, o Evangelho começa no versículo 35 e vai até o 48, mas nós vamos pensar alguns versículos apenas. Lá no versículo 38, quando Jesus aparece, nós vamos ver no 37 que eles ficam perturbados e espantados. Mas ele, Jesus, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vejam, poxa vida, Jesus estava ali, presente, depois de ter passado pela morte, mas não estava mais morto, ressuscitou. Mas os apóstolos, aqueles que ouviram a pregação, que sabiam, que tinham escutado de Jesus que isso ia acontecer, tinham dificuldade de crer. Bom, então o evangelista diz que Jesus, vamos fazer o seguinte, toca aqui, percebam, vejam minhas mãos, meu lado, meus pés, percebam que sou eu mesmo e que não é nenhum fantasma. Mas mesmo assim, eles continuam vacilando. O versículo 41 vai dizer isso: mas vacilando eles ainda e estando transportados de alegria, perguntou. Vejam, os apóstolos estavam vacilantes, desconfiados, mas com uma grande alegria. Então eles acreditavam meio com o pé atrás. Eles sentiam alegria, mas ao mesmo tempo estavam vacilantes. E Jesus de novo tenta fazer essa prova. Então, tendes aí alguma coisa para comer? Quer dizer, Jesus diz, ele primeiro se apresenta, manda tocar, perceber que ele está vivo. Depois come para mostrar, puxa vida, eu sou eu e estou vivo. Lá no versículo 45, Jesus percebe que as provas que ele está dando ainda são insuficientes. Então ele apela para o seu poder sobrenatural.
ele apela para o Espírito Santo. E aí o evangelista vai perceber que Jesus precisa de algo mais. E vai dizer: abrindo-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras. Meus irmãos, Jesus está fazendo hoje esse esforço conosco. E Ele, mais do que naquele tempo, está derramando o seu Espírito Santo sobre nós para abrir o nosso entendimento, para vencer essa nossa dificuldade de compreensão do mistério da ressurreição. Para que nós possamos, porque veja bem, Jesus precisava que os apóstolos entendessem, compreendessem, por isso abriu-lhes o entendimento, porque agora a missão estava com eles. Jesus já tinha feito a sua parte, já tinha cumprido a sua missão, já tinha se entregado, já tinha se imolado. Agora, a continuidade da missão dependia dos apóstolos, que foram formados para isso, preparados para isso, curados para isso, enviados para anunciar. Mas era preciso que eles tivessem convicção plena. Era preciso que eles acreditassem plenamente, não restasse no seu coração nenhuma dúvida da ressurreição de Jesus, de que Jesus está vivo. Porque não tinha como eles irem anunciar um Deus que está morto ou que eles desconfiavam, não tinham certeza. Por isso Jesus abriu-lhes o entendimento, para que eles compreendessem o que estava escrito na Escritura e que se cumpriu na pessoa de Jesus. O Senhor faz conosco hoje a mesma coisa. Derrama sobre nós o seu Espírito, nos cumula de dons, de carismas, de capacidade de entendimento, cumula a igreja da unção do Espírito para que ela possa interpretar com fidelidade a palavra de Deus, para repassar a nós e nós aos outros essa compreensão fiel da palavra. Para quê? Para que nós continuemos anunciando Cristo ressuscitado, para que nós continuemos oferecendo para o povo a via de salvação, que é uma única via, que é Jesus. Infelizmente hoje existem tantas ideias, ideologias contraditórias, tantas que tentam se desviar do caminho e que tentam tirar Jesus do centro, do fundamento, para colocar outros poderes, o poder da mente, os poderes humanos. Mas Jesus continua insistindo conosco, se oferecendo a nós na Eucaristia, derramando o seu Espírito sobre nós, abrindo o nosso entendimento para que nós possamos, com a convicção necessária, com a vivência necessária, anunciarmos a salvação e a ressurreição em Jesus. Meus irmãos, neste terceiro domingo do tempo da Páscoa, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos clarear o entendimento, abrir a nossa compreensão, para que nós não sejamos surdos, que mesmo escutando não consigam compreender, para que nós não sejamos cegos, que mesmo vendo não consigamos aceitar, para que nós não sejamos de coração duro, que mesmo fazendo a experiência do amor de Deus, ainda permaneçamos na vida velha. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para que nós possamos ser instrumentos. E mais do que nunca o mundo hoje, as pessoas hoje, as autoridades, quaisquer que sejam as instâncias da sociedade, as realidades sociais, todas elas necessitam de uma evangelização eficaz.
de uma evangelização genuína, querigmática, que toque, que impacte os corações para que eles se transformem. Porque se as pessoas hoje vivem como vivem, matam como se estivessem fazendo algo que não fosse tão grave, mentem, enganam, favorecem ou apoiam culturas de morte. Se as pessoas fazem isso, é porque ainda não chegou até eles a verdade do Evangelho, a verdade que salva, a pessoa de Jesus ressuscitado. Infelizmente, nós ainda estamos aquém daquilo que é necessário ser feito e nós não podemos mais minimizar, não podemos mais ficar alheios, indiferentes a essa necessidade premente e urgente de evangelização que o nosso povo precisa. Que nós possamos deixar o Espírito Santo nos abrir o entendimento para que sejamos verdadeiramente instrumentos de evangelização, de vida, de santidade, de comunhão e de fidelidade à Igreja e a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. Fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.